Olá, começamos mais um programa denominado Marcos Inovação e hoje nós vamos falar sobre inovações nas relações públicas. E a nossa convidada é a Nicole Kohlross. Nicole, seja muito bem-vinda. Muito feliz de estar participando do programa hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que o debate vai ser excelente. Nicole, o que são as relações públicas e qual o papel que elas podem ter na inovação? Então, as relações públicas, o nome é meio autoexplicativo. Vou partir dele e a partir disso daí a gente vai desenvolvendo uma questão histórica e qual que é o papel realmente das relações públicas atualmente. Relações públicas são as relações com os públicos. Mas o que isso quer dizer? Enquanto algumas áreas elas focam mais na incitação ao consumo, como por exemplo o marketing, as relações públicas reconhecem todos os públicos de uma organização. Então, do que seria numa classificação um pouquinho mais tradicional, os públicos externos, internos e mistos, ou os stakeholders. Eu reconheço que o impacto que uma organização vai ter não vai ser apenas em questão do consumo de produtos e serviços de uma organização, de uma empresa, no caso, mas realmente por todos os públicos relacionados a ela. Então, as relações públicas, elas são a área, elas dão conta da área desse profissional que se relaciona com as pessoas, os públicos, no caso, são os grupos de pessoas que interferem, que têm um impacto direto ou indireto no bem-estar de uma organização. O bem-estar no sentido dela conseguir alcançar os objetivos e metas aos quais ela se propõe. Em questão, no Brasil, a gente tem alguns cursos relacionados que talvez as pessoas consigam entender um pouquinho mais facilmente, como, por exemplo, comunicação organizacional, que é uma das atuações do profissional de relações públicas. A gente, fora do país, a gente tem as relações públicas um pouquinho mais estabelecidas. No país, ainda não tanto. Mas justamente a função das relações públicas é falar sobre o que são elas. Então, um pouquinho do porquê eu estou aqui hoje. Vocês já puderam ver que a Nicole fala muito bem, né? Nicole, Obrigado. qual a tendência de desconstrução de estereótipos consequente na contemporaneidade e que papel pode ter o profissional por meio da gestão da comunicação dentro das empresas? Perfeito. Justamente se as relações públicas elas são responsáveis pela comunicação da organização com os seus públicos, então a relação com os públicos, ela também perpassada na questão de que um público é interdependente do outro, o público tem que se relacionar com o outro. Então, se uma organização ela tem, por exemplo, um objetivo e meta, o seu público interno, vamos falar assim, os seus funcionários, os seus colaboradores, eles precisam estar bem integrados, eles precisam estar em diálogo, uma via de mão dupla, que é um termo técnico bem típico das relações públicas, justamente para que juntos eles alcancem o objetivo e a meta. Então, é nesse sentido que as relações públicas elas têm que viabilizar o diálogo, mas o diálogo a partir da função, fazendo com que as pessoas acabem alcançando além dos seus próprios limites, que são muitas vezes dados a partir dos estereótipos, a partir dos preconceitos que eles podem vir a ter. E é no papel de uma motivação a mais para o estabelecimento do diálogo das pessoas que compõem uma mesma equipe, dos públicos uns com os outros, que é a importância da promoção da comunicação. Então, um profissional de relações públicas ele tem que estar atento a quais são os seus públicos, por isso que a pesquisa é importantíssima na área, e a partir do momento de quais são esses estereótipos, esses preconceitos que podem ser limitadores, inclusive nas questões de execução, né, de alcance dos objetivos e metas, então da execução de uma missão organizacional, de uma empresa conseguir realmente fazer aquilo que ela se propõe. A partir do momento que eu realmente faço essa promoção do diálogo, eu faço os públicos conseguirem se relacionar uns com os outros, eu faço essa descrição do que poderia ser um limitador,
eu estou realmente conseguindo fazer a empresa ir muito além do que ela havia imaginado. Ela vai muito além do que ela havia imaginado, justamente porque ela consegue ter um amadurecimento organizacional e ela consegue estabelecer não só a missão, mas uma visão, né, a partir dos valores dados por essa desconstrução, uma visão que vai muito além do que a imaginação antes havia permitido. Atualmente a gente liga a televisão e é só Covid-19, Covid-19. Então vamos entrar nesse tema. Quais os impactos da pandemia no acesso à informação e no diálogo dentro das redes sociais e plataformas digitais? Perfeito. É muito importante perceber que a atuação das relações públicas ele se dá por meio da comunicação organizacional, mas não apenas. Uma da atuação muito presente hoje em dia dentro da área é justamente a questão de uma produção de conteúdo. É você também fazer a promoção, o relacionamento entre os públicos de de um jeito mediado. Essa mediação é, por exemplo, nas redes sociais ou nas plataformas digitais. Então, é uma atuação que já era uma tendência há alguns anos, ela vem crescendo cada vez mais, fortalecida a partir dessa pandemia, de toda a conjuntura consequente da Covid-19. A partir do momento que eu me entendo enquanto relações públicas e eu entendo quais são os meus públicos, novamente, a importância da pesquisa, eu consigo também atuar com eles na questão de uma produção de um conteúdo qualificado, de um modo a que essa conjuntura se torne, na medida do possível, do modo mais respeitoso possível, menos difícil. Então, é o acesso à informação embasada na questão científica, na questão de produção acadêmica, uma pesquisa feita por pesquisadores. É fazer essa pesquisa, essas informações chegarem aos públicos certos, que mais precisam dela. É realmente adequar o vocabulário, por exemplo, ou os modos de recepção dessas mensagens ao público, que enquanto relações públicas vão conhecer mais do que todos. É justamente fazer com que a comunicação de utilidade pública, usando todos os recursos que a sua área pode vir a dar e desenvolvendo outros que forem necessários. Nicole, o que seriam as relações públicas interseccionais e qual a sua importância na atualidade das empresas? Então, é um pouquinho em diálogo com que uma das perguntas. A ideia de interseccionalidade, ela surgiu a partir das ciências sociais. É justamente o entendimento de que nós, enquanto sujeitos políticos, somos a intersecção de nossos vários grupos de pertencimento. Mas como assim? Um grupo de pertencimento ele é dado a partir de suas características, a partir das suas vivências típicas. As minhas características, por exemplo, eu sou uma mulher, eu tenho 34 anos, eu tenho um tal nível de escolaridade, e assim por diante. Todas essas minhas características me colocam em um grupo de pertencimento. Então, eu pertenço a um grupo de mulheres, eu pertenço a um grupo de pós-doutoras, eu pertenço a um grupo de mulheres brancas e assim por diante. Eu sou a intersecção, eu, enquanto sujeito político, as relações de disputa de poder às quais eu estou exposta, elas são consequentes desses meus grupos de pertencimento. Então, isso é algo dado nas ciências sociais e a desenvolvimento, por exemplo, de várias teóricas feministas, né, das teorias de gênero. A partir do momento que eu entendo isso, os sujeitos políticos que antes de se comunicarem são socioculturalmente, historicamente posicionados, eu posso entender melhor ainda como que eles se comunicam, como que eu me comunico com eles e como que eu posso fazer um se comunicar com o outro. Então, as relações públicas interseccionais são justamente uma proposta que eu desenvolvi em alguns textos já há alguns anos, no sentido de reconhecer o meu público não apenas enquanto um sujeito falante, mas um sujeito falante que está socioculturalmente, novamente, numa questão de um período histórico, político, econômico, muito bem posicionado, que deve ser reconhecido em todos os seus grupos de pertencimento. É só a partir do momento que eu realmente reconheço o meu público na sua
totalidade, que eu realmente consigo atuar do melhor modo possível enquanto relações públicas. Então, as relações públicas interseccionais são justamente isso. É eu reconhecer que os meus públicos-alvos, os sujeitos políticos que compõem eles, né, os stakeholders, eles são sujeitos políticos, eles estão em disputa de poder, eles estão posicionados dentro de uma dada conjuntura que deve ser reconhecida justamente para que eles possam ser melhor entendidos enquanto sujeitos políticos. Então, é essa a proposta, de que não tem como fazer relações públicas excelentes, que também é uma questão técnica, né? As relações públicas excelentes, se não passar realmente por uma pesquisa bem embasada. Uma pesquisa bem embasada, ela tem que reconhecer esse sujeito político na sua interseccionalidade. Engatei, mas vou. Justamente para reconhecer os vários grupos de pertencimento. Nicole, como é que as dicotomizações presentes na polarização política do Brasil, por exemplo, podem dificultar o diálogo e a execução de planos dentro de equipes organizacionais? Perfeito. É interessante que realmente uma pergunta ela está se desenvolvendo da outra, né? Então, se eu já entendi que os grupos eles são feitos por pessoas, então os meus públicos estratégicos, os meus stakeholders, eles são feitos de pessoas que antes ou em paralelo com o fato de eles serem sujeitos falantes, eles são sujeitos políticos que estão posicionados dentro de uma conjuntura. No Brasil, há alguns anos tem essa dicotomização, certo? Quase maniqueísta. E o que é o maniqueísmo? É uma noção de que o bem e o mal existem em si mesmos. Então, é a questão de uma figura de linguagem, um anjinho num ombro e o diabinho no outro. Então, é uma questão de uma dicotomização maniqueísta, de que temos nós e eles, que se traduz, entre outras questões, na questão política partidária. Então, tem essa polarização política, que acabou embarcando concepções de mundo, muitas vezes opostas entre si, justamente porque representam diferentes grupos de pertencimento. Cada um dos grupos de pertencimento vai ter a defesa das suas próprias características e das suas próprias vivências típicas. A partir do momento que essa tendência se fortalece, e não é só no Brasil, é uma questão global, mas especificamente no Brasil, nós temos cada vez menos diálogo. O que tem relação, inclusive, com outra pergunta. Qual que é a atuação das relações públicas dentro das redes sociais, dentro das plataformas digitais? É justamente a promoção do diálogo, apesar dos algoritmos, por exemplo, do Facebook. Então, o que eles chamam de bolha do Facebook é que você vai ter acesso a conteúdos que reforcem os seus posicionamentos. É uma bolha em que sentido? Eu vou curtir uma postagem, por exemplo. Essa postagem que eu curti, ela vai ser reconhecida como se fosse um número dentro de um algoritmo do Facebook, e eu vou ter acesso a cada vez maior a outras postagens que reforçam o meu argumento. Então, vai ser uma ilusão que eu vou ter nas redes sociais, uma ilusão que eu vou ter nessas plataformas digitais, a partir do algoritmo, a partir de número, de que todas as pessoas, ou que a maioria das pessoas, concordam comigo. Enquanto, na verdade, é só um acesso muito tendencioso a uma informação enviesada, justamente pensando na sua experiência de usuário. A sua experiência de usuário, eles querem que seja muito prazerosa, e o que é mais prazeroso do que encontrar outras pessoas que concordam com você, que falam as mesmas coisas que você. Então, as pessoas que não falam e que não concordam vão sumir da sua rede social, né, do seu feed do Facebook, por exemplo, e você só vai ter acesso a informações e conteúdos que reforçam os seus posicionamentos, as suas concepções de mundo. A partir do momento que eu estou nessa bolha, eu me fecho ao diálogo com o diferente. Eu não consigo mais aceitar o desconforto, ou em um antônimo da expressão que eu usei antes, um desprazer de ter alguém que não concorde comigo.
Então, essa polarização é uma consequência, entre outros fatores, da nossa incapacidade ou do estímulo à incapacidade a sentir desconforto com o diferente, com aquilo que é oposto a nós, com outros grupos de pertencimento que têm outras características, outras vivências típicas e assim por diante. Então, um papel muito importante das relações públicas, novamente, em todas as ferramentas que ela tem dentro da área, é justamente fazer a promoção do diálogo, é estabelecer essa via de mão dupla. Então, é essa a proposta. Nicole, como ser um profissional melhor capacitado a lidar com as diferenças e o posicionamento divergente? E no que tal posicionamento poderia me ajudar? Perfeito. Eu acho que é justamente a questão de também reconhecer que os sujeitos falantes envolvem também os próprios profissionais de relações públicas. Então, antes de ser um profissional, você é uma pessoa, novamente, um sujeito político. Você tem a sua própria trajetória pessoal, a sua própria trajetória acadêmica, a sua própria trajetória realmente no âmbito mais profissional, né, de atuação no mercado, mas você também tem as suas concepções de mundo, você também tem as suas concepções de sujeito, e sempre que eu digo isso é aquilo. Qual é a concepção de sujeito, do que as pessoas deveriam ser, do que elas deveriam sentir, do que elas deveriam fazer? E aí, quanto mais ciente você tiver de você mesmo enquanto pessoa, melhor profissional você vai ser. Quais são os seus processos? Quais são os estereótipos que você tem? Quais são os preconceitos que te limitam, inclusive, na atuação profissional? Aí, além também do que você tem imaginado. Então, é muito importante, enquanto um profissional de relações públicas, não ter medo do diferente. Não ver um outro grupo de pertencimento enquanto uma oposição, justamente porque ele também é um público com o qual você tem que se relacionar, é um público em que você representando uma empresa, uma organização, você vai estar em relação e tem que promover a relação dele com os demais. Nesse sentido, eu acho que cada vez mais é importante um referencial, inclusive, na atuação de um profissional no mercado, na conjuntura atual, ele está aberto ao diferente, ele está disponível ao diálogo. Justamente, eu tenho que estar disponível ao diálogo para conseguir efetivamente fazer a promoção do diálogo dos outros. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Agradeço a Nicole Colross pela ótima entrevista e eu deixo agora a Obrigada. palavra para suas considerações finais. Eu estou realmente muito feliz de ter esse espaço de diálogo com vocês, me coloco ao dispor. Então, eu parti de uma carreira acadêmica, né? Então eu sou realmente uma professora doutora. Atualmente eu estou atuando como relações públicas de uma editora. Então, muito do que eu estou falando agora está em paralelo. É uma editora que se propõe a estabelecer o diálogo, a fazer a promoção e a divulgação de um conteúdo de qualidade, bem embasado. E o que eu posso fazer, então, de uma fala final, de fechamento, é nesse sentido. Produza conteúdo, busque meios de divulgação dele. Então, se você precisa de apoio, entre em contato comigo, vamos entrar em diálogo, vamos produzir alguma coisa, vamos realmente divulgar e a gente tem que se pôr na roda. A sensação que a gente tem, principalmente na conjuntura atual, nessa polarização, é que é muita informação errada, é muita fake news, é muito discurso de ódio, é muito preconceito, é muito... Enfim, é muita violência. Então, acho que um jeito de se opor à violência é realmente estar aberta ao diálogo. É um ato de resistência você atuar realmente com amor. Então, realmente... bem motivado a fazer uma diferença positiva. E se essa motivação é boa, se você tem conteúdo a ser bem
produzido, essa boa produção a gente pode fazer junto. Então, eu realmente me ponho ao dispor, se quiserem entrar em contato comigo, na questão de estabelecer um diálogo, na questão da gente fazer a promoção de um ato de resistência que faça diferença positiva. Inclusive na questão de inovação, inclusive na minha atuação enquanto Relações Públicas da editora, é um convite aberto mesmo que eu faço. Nicole, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada.